vamos dar início aí a essa nossa primeira aula. Lembrando que já tivemos essa aula, né, no domingo, e nós vamos estar aqui só repassando essa aula para quem não pôde acompanhar no domingo, ok? Então a gente vai estar repassando essa série onde nós vamos estar trazendo um panorama bíblico. Nós vamos olhar para a palavra de Deus, claro, iniciando pelo Antigo Testamento e depois vamos ao Novo Testamento, ok? Mas nessa primeira aula o nosso objetivo é explorar questões relacionadas aí ao Antigo Testamento de forma introdutória, tá, gente? Não vou aqui citar versículos, mas vou dar aqui algumas informações. Então podemos dizer que essa primeira aula é mais informativa, ok? A partir da segunda aula nós estaremos aí adentrando propriamente nos livros da Bíblia, ok? E a próxima aula vai ser sobre o livro de Gênesis. Então a gente vai estar estudando cada livro da Bíblia, destacando os principais aspectos de cada livro da Bíblia, os principais versículos e por aí vai. Ok? Nessa série, nessa jornada bíblica, né, podemos chamar assim, que nós estamos iniciando com essa primeira aula, ok? Que estará disponível aqui em vídeo para quem não pôde acompanhar a primeira aula ao vivo, ok, gente? Então vamos lá? O Antigo Testamento. Primeiramente, a gente precisa conceituar o Antigo Testamento. Quando a gente fala de Antigo Testamento, nós estamos falando da Antiga Aliança ou do Antigo Pacto, né? Desse primeiro tratado que Deus teve ali com o povo, com o seu povo, no caso aí o povo de Israel, até mesmo a construção aí, né, do povo de Israel se dá mediante aí a entrega para eles do que nós chamamos de 10 mandamentos, né, e de tudo aquilo que foi entregue para eles por Moisés. Não por acaso o Antigo Testamento também se é chamado por alguns de Lei de Moisés, né? A Lei de Moisés, né? Geralmente, num sentido mais geral, se fala do Antigo Testamento como a Lei de Moisés, mas claro que o Antigo Testamento não tem só a Lei de Moisés, tem vários outros conjuntos e séries de livros bíblicos, ok? Bom, então nós estamos falando do Antigo Testamento, nos referindo à aliança que Deus estabeleceu com o povo de Israel, né, a princípio. E isso constitui também a primeira parte da Bíblia Sagrada, que é composta também do Novo Testamento. E o Antigo Testamento ele serve de fundamento para a compreensão do Novo Testamento. Então, para que a gente possa compreender o Novo Testamento, nós precisamos do Antigo Testamento ou do Velho Testamento, né, ou como se diz em inglês, o Old Testament, né? Então é importante nós conhecermos o Antigo Testamento para que nós possamos compreender o Novo Testamento. E algumas características gerais do Antigo Testamento são as seguintes. O Antigo Testamento ele possui 39 livros, né, na Bíblia protestante. Então, muita gente cai ainda na pegadinha de não saber exatamente quantos livros tem no Antigo Testamento, mas fique sabendo, tem 39 livros, ok, na Bíblia protestante. Então temos lá 39 livros. Essa é uma pergunta, aliás, é uma questão que a gente tem que ter aí, né, fixa na nossa mente. Quantos livros tem o Antigo Testamento? 39 livros, né? Foi escrito principalmente em hebraico, pequenas partes foram escritas em aramaico e abrange aproximadamente 4.000 anos de acontecimentos históricos. Então, o Antigo Testamento traz um apanhado de tudo o que foi acontecendo ao longo de 4.000 anos de história, ao longo de 4.000 anos de caminhada, né, do povo de Deus com Deus, a começar lá de Adão e Eva, aliás, antes até, né, o relato da criação está incluído aí na própria Bíblia, no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, como a gente pode acompanhar. Então, os principais eventos da história nesse período, né, estão registrados aí no Antigo Testamento, que compõe a Bíblia Sagrada. Então, 4.000 anos de acontecimentos históricos estão reunidos naquilo que nós chamamos de Antigo Testamento. O Antigo Testamento ele se divide em Pentateuco, né, que é o conjunto de livros dos 5 primeiros livros da Bíblia, né, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, e também os livros históricos, né, que relatam a história do povo de Israel, livros como
o livro de Esther, né, 1 Samuel, 2 Samuel, as crônicas, os reis, né? Todos esses livros são chamados livros históricos, que relatam a história do desenvolvimento da nação de Israel, a sua divisão, a ida para o exílio, né, e tudo isso. Bom, temos também os livros poéticos, onde nós temos Salmos, nós temos o livro de Jó, nós temos Cantares de Salomão, Provérbios, né? Esses livros contêm louvores, sabedoria e reflexões. Temos os profetas maiores, livros de profetas como Isaías, Jeremias, Ezequiel, né, que apresentam mensagens proféticas mais extensas, e temos os profetas menores, onde nós temos ali pequenos livros, né, que são menores em extensão, mas também têm a sua importância. Livros como Obadias, como Joel, né, Naum, né, e entre outros. Então a Bíblia se divide dessa forma. Como se divide a Bíblia? Como se divide melhor o Antigo Testamento, né? Em Pentateuco, em livros históricos, em livros poéticos, em profetas maiores e profetas menores, terminando ali com Malaquias, né? Que é um profeta menor. Quais são os objetivos do Antigo Testamento? O objetivo do Antigo Testamento é revelar Deus à humanidade, né? Então veja, na verdade até mais especificamente ao povo de Israel. E através de Israel, Deus se revela à humanidade. Então, Deus se revela à humanidade através desse povo que ele escolhe, que ele separa para si, né? Através ali da vida de Abraão, depois vem Isaac e, por fim, Jacó, que dá origem às 12 tribos de Israel. Então, Deus se revela à humanidade, primeiramente se revelando à nação de Israel, né? Aos patriarcas, e ali, através dessa nação, Deus vai se revelar à humanidade. Deus também usa o Antigo Testamento para mostrar a origem do pecado, onde se origina o pecado. Nós temos ali o relato no livro de Gênesis. Temos também a demonstração da necessidade de salvação, nós precisamos de salvação, e isso fica bem evidenciado também no relato encontrado aí no livro de Gênesis, depois da queda de Adão, né? Bom, e o objetivo do Antigo Testamento é preparar o caminho para Cristo. A gente vai ver isso claramente lá em Malaquias também. Claro que em toda a Bíblia nós vamos ter os livros proféticos aí apontando o caminho para Cristo, né? Isaías fala de Cristo, e todos os livros falam de Cristo de alguma maneira. Então, há uma preparação, e isso fica bem evidente no livro de Malaquias, né? Que quando fala sobre João Batista, que ele vai vir para preparar o caminho do Senhor. Então, João Batista, de fato, ele executa essa ação, né? Ele dá corpo, ele dá, como pode dizer, ele se torna a substância desse objetivo do Antigo Testamento, que é preparar o caminho do Senhor, né? O Antigo Testamento, então, continua sendo importante para o crescimento espiritual do cristão. Então, a gente até vê aquela discussão, o fulano prega só usando o Antigo Testamento. Não tem nenhum problema. O Antigo Testamento é a palavra de Deus, ok? Assim como o Novo Testamento. O fulano só prega Novo Testamento. Isso também deveria ser um problema, né? Mas a Bíblia não é capenga, ela é formada do Antigo e do Novo Testamento. E tanto o Novo quanto o Antigo Testamento continuam sendo importantes para o crescimento espiritual do cristão, até porque, como disse um conhecido pregador, né? O Antigo Testamento é a sombra da substância, né? Da essência. A substância é o Antigo Testamento, né? Aliás, é o Novo Testamento que traz Cristo de fato, mas o Antigo Testamento ele é a sombra, né? Ele vai dar ali, vai mostrar os detalhes que são necessários para que a gente possa compreender o Novo Testamento. Não tem como entendermos de forma plena o Novo Testamento se nós não entendermos de forma plena também o Antigo Testamento. Um liga ao outro, né? A gente precisa dos dois. Bom, como é que o Antigo Testamento ele é formado? Bom, nós temos aí a formação ocorrendo ao longo de muitos séculos, né? Esses livros foram escritos em épocas diferentes. Deus vai utilizar diversos homens para registrar a sua palavra. Começando ali, como cremos, por Moisés, né? Tem gente que fala que o livro de Jó foi escrito antes do livro de Gênesis, né? Mas aí há discussões. Na organização bíblica, o livro de Jó aparece bem depois, né? Claro, do livro de Gênesis. Então, a começar por Moisés, nós vamos ter Moisés como primeiro autor, por assim dizer, né? Do Antigo Testamento. Mas aí vamos ter vários outros
homens como Moisés, Davi, Isaías, Jeremias, Daniel, entre outros, vão ser inspirados pelo Espírito Santo, né, a dar suas contribuições para a formação daquilo que viria a ser o Antigo Testamento. Esses autores possuem algumas características interessantes, né? Eles possuem diferentes profissões, né? Tem ali reis, tem ali sacerdotes, tem ali pessoas que não eram do clero, tem ali pessoas comuns, tem ali boieiros, tem ali pessoas das mais diversas estirpes sociais, se a gente pode dizer assim, classes sociais, e que foram inspirados pelo Espírito de Deus a darem a sua contribuição para a formação do Antigo Testamento. E vale lembrar também que esses homens viveram em épocas distintas, ok? Poxa, se falarmos de Moisés, Moisés viveu numa época muito distinta da de Daniel, né? Moisés viveu numa época muito distinta da de Davi. Então, apesar dessas distâncias, todos esses homens foram inspirados pelo Espírito de Deus, foram inspirados pelo Espírito Santo e deram aí a sua contribuição para que a palavra de Deus fosse formada. Os materiais utilizados na escrita falam da tecnologia, por assim dizer, né, que foi utilizada para que a palavra de Deus pudesse ter chegado até nós. E os registros eram feitos primeiramente em pedras, depois em tábuas, depois em papiros, em pergaminhos, né? Depois veio ali oh meu Deus, qual o nome? A impressora, né? A impressora não, a prensa de Gutenberg, né? Que imprimiu a Bíblia em papel. Então hoje nós temos a Bíblia em papel, temos a Bíblia impressa e temos a Bíblia no celular, né? A tecnologia foi evoluindo, mas o objetivo de Deus era fazer esse texto, né, esses escritos chegar até nós. Ao longo do avanço da tecnologia, ao longo do avanço do desenvolvimento humano, né, ao longo do passar dos séculos, né, Deus, e as formas que foram sendo inventadas, né, para registros de informações, Deus foi usando todos esses meios para fazer a palavra de Deus chegar até nós. Pois, como disse Jesus, passaram os céus e a terra, mas a sua palavra não há de passar. E nós tivemos os escribas, né, que tinham as funções de copiar os manuscritos, de preservar os textos, de verificar erros e de manter a fidelidade das escrituras, porque ao longo das eras a Bíblia foi dada pelo Espírito Santo, tiveram os seus primeiros registros, mas foram feitas cópias, foram feitas traduções, versões, e houve a necessidade, sempre haverá necessidade de manter, né, a fidelidade daquilo que de fato está escrito, né, o que foi escrito conforme foi escrito. Né, e isso vale para os nossos dias. Né, a gente também no trabalho do pregar devemos ter essa fidelidade de transmitir a mensagem, não de acordo com qualquer outra coisa, senão de acordo com aquilo que está de fato escrito nas Escrituras Sagradas. Né? E Deus ele foi preservando a sua palavra através da história, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Né? Bom, e a credibilidade, a formação do Antigo Testamento, apesar de tudo que se fala, das novas descobertas e tudo, né, o avanço da ciência, a grande verdade é que a palavra de Deus ela merece toda a credibilidade. Né? Mas vamos lá, o que significa cânon? Né? O cânon do Antigo Testamento. A palavra cânon significa regra ou medida, refere-se aos livros reconhecidos como inspirados por Deus. Então tem livros que não fizeram parte do cânon bíblico, porque não foram reconhecidos por pessoas que tinham essa competência como inspirados por Deus, ok? Tem muita gente que questiona isso, né? Porque tem livros apócrifos, tem pseudopígrafos também, e as pessoas questionam a existência desses, né? Por que eles não fazem parte da Bíblia protestante, né? Mas tem lá na Bíblia católica, por exemplo, Sabedoria, Eclesiástico, Livro de Tobias e outros, né? Que não constam da Bíblia protestante. E aí os protestantes dizem que aqueles não eram inspirados por Deus, mas já os católicos dizem, não, eles são inspirados por Deus, por isso fazem parte do cânon que eles possuem. Mas há algumas questões aí que a gente precisa levantar para poder entender isso também, ok? Bom, reconhecimento dos livros inspirados. Critérios que foram utilizados foram os seguintes: a autoridade espiritual, a fidelidade à revelação divina, a aceitação pelo povo de Deus e a coerência da mensagem. Precisa estar coerente com o restante, né, da própria Bíblia Sagrada, dos demais livros.
Não posso ter um texto que discorda de um outro texto. E a gente vai ver na palavra de Deus que a Bíblia ela não tem dupla opinião, ela é uma coisa só. Né? Apesar de ter sido escrita em épocas distintas, pelos mais diversos autores, né, inspirados pelo Espírito de Deus, ela tem coerência, né? Então precisa ter essa coerência. Então esses livros que foram considerados apócrifos ou até mesmo pseudopígrafos, eles não tinham coerência com essa mensagem, né? E também não foram aceitos pelo povo de Deus, não estavam fiéis à revelação divina e não estavam debaixo dessa autoridade espiritual que é necessária. Bom, mas a gente deve confiar no Antigo Testamento e na sua no seu conteúdo, né? A Bíblia vai demonstrar essa confiabilidade por meio de preservação histórica, unidade da mensagem, cumprimento de profecias que são muitas e propriamente a confirmação arqueológica. Não precisávamos, mas temos hoje, por exemplo, restos, né, arqueológicos aí da Arca e de outros, de outras situações, né, de outros elementos bíblicos citados no Antigo Testamento. Mas mesmo que não houvesse arqueologia, né, o cumprimento das profecias já seria aí uma base firme para que nós possamos confiar no Antigo Testamento, né, como palavra de Deus, a própria unidade da mensagem, a própria preservação histórica que é relatada no Antigo Testamento, são provas cabais da fidelidade, da fidedignidade do texto do Antigo Testamento. E o próprio Senhor Jesus tem um papel importantíssimo em ser ele a pessoa que vai reconhecer a autoridade do Antigo Testamento, em ser ele a pessoa que vai utilizar várias vezes, até em relação a si mesmo, textos do Antigo Testamento, e vai ser ele próprio quem vai cumprir as profecias messiânicas registradas aonde? No próprio Antigo Testamento. Então o cristão ele pode confiar plenamente na Bíblia como palavra de Deus para a sua vida. E aí nós temos as versões do Antigo Testamento, né? Porque houve necessidade de traduções. A Bíblia, como já falamos, ela vinha do quê? Do hebraico, né? E algumas pequenas porções em aramaico. Então, por exemplo, nos dias de Jesus, a língua dominante era o grego. Então, havia necessidade de que houvesse uma tradução, para que os judeus de língua grega pudessem também ter acesso à leitura dos textos bíblicos. Né? Então, as traduções vão surgir devido à dispersão dos judeus, a mudança de idiomas, a necessidade de preservar o conhecimento das Escrituras. E aí surge a Septuaginta, que tem por característica ser a tradução do hebraico para o grego, né? E ela foi produzida aproximadamente entre os séculos 3 e 2 a.C. e vai receber esse nome porque estava relacionado aos 70 tradutores que ficaram responsáveis aí de fazer essa tradução do hebraico para o grego, ok? E a importância disso ampliou o acesso às escrituras e foi amplamente utilizada pelos judeus que estavam na diáspora, né, nas terras gregas, ou nos lugares onde se falava a língua grega, que inclusive, como já disse, era o idioma, né, utilizado por Jesus ali na época do Novo Testamento. Temos também os Targums, né, que têm as seguintes características: traduções e paráfrases em aramaico, né, facilitavam a compreensão do povo, esses Targums, porque alguns tinham aí essa questão também da dependência do aramaico, e o povo compreendia melhor aquilo que era colocado ali, né, em relação aos textos bíblicos. Bom, a importância das primeiras versões tem as seguintes contribuições, né, a preservação do texto bíblico, a expansão das escrituras, o apoio ao estudo bíblico, a transmissão da mensagem divina, que é o que não pode parar nunca. A mensagem divina precisa continuar sendo transmitida a tempo e fora de tempo, ok? No tempo que se chama hoje. E a aplicação prática é a seguinte: Deus ele preservou a sua palavra para alcançar pessoas de diferentes culturas e gerações, a mim, a você, a cada um de nós, ok? Então, gente, nessa primeira aula, o que a gente quer introduzir é o quê? Essa visão, né? Essa visão progressiva do Antigo Testamento. O que foi acontecendo ao longo dos séculos para que a Bíblia pudesse ter chegado até nós. Né? E o objetivo também é preparar vocês para compreender os livros, né? E a importância de cada livro do Antigo Testamento para a fé cristã. Ok, gente? Então aqui está a nossa primeira aula. Não perca a próxima aula. Vai ser muito tremendo. A gente vai estar aí nessa jornada da Bíblia, se aprofundando nesse panorama bíblico que a gente vai estar fazendo no intuito de conhecermos mais a fundo
a palavra de Deus, que é o que vai nos preservar dos enganos, das mentiras e de tudo o que tem acontecido nos nossos dias para prejudicar, para nos distrair, para nos impedir de continuar firmes na palavra de Deus. Por isso, vamos nos aprofundar na palavra, e isso com certeza vai ser fundamental para que a nossa fé no Senhor se fortaleça cada vez mais e a gente possa viver aquilo que o apóstolo Pedro disse: cresçamos e prossigamos ao Senhor. Ou melhor, ele disse, né, que nós devemos crescer na graça e no conhecimento